Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Irmãos, tem certas coisas que a gente ouve e parece que não consegue aprender, né? Então a gente precisa ouvir repetidas vezes. A repetição, aliás, faz parte da didática, né? Ajuda a gente aprender a guardar as coisas. Então, nesta noite, eu gostaria de relembrar aqui um estudo que eu já trouxe aqui na igreja. Na verdade, eu trouxe tudo, PowerPoint aí, mas choveu forte aí, molhou o nosso projetor aí, não podemos ligar, né? Mas eu quero lembrar alguns pontos aqui desse estudo que é muito importante para nós entendermos o nosso trabalho, o nosso papel, aquilo que nós devemos fazer. Embora seja tão claro, eu pelo menos acho muito claro, mas a igreja parece que tem dificuldade de entender, porque não analisa a história, porque não analisa o contexto do momento que vivemos, né? Então, eu vejo que há um desperdício muito grande de dons e talentos com isso. Verdadeiro pecado. Derramar leite, né? Perder recursos para todo lado. Eu me lembro, há uns par de anos atrás, uns 20 ou 30 anos atrás, nós vivíamos um momento muito forte na igreja. A igreja sempre tem umas fases assim de alguma coisa. Então era a fase de missões. Falava-se muito em trabalho missionário. Eu participei de muitas conferências missionárias. Me inscrevi para ir para o Iraque na época. Me inscrevi para ir para a Colômbia. Mas graças a Deus, Deus me livrou do Iraque e da Colômbia. Mas era um negócio assim. Aí alguém fez um estudo sobre missões e colocou num livro grosso assim as estatísticas do mundo inteiro, de todas as missões conhecidas, catalogadas, e as informações de todas as missões. Então descobriu-se uma coisa, né, que acontecia graças à informação da época. Hoje evoluiu muito mais a questão da informação, mas na época não era tanto assim. Nem se falava de internet, por exemplo, na época, né? Mas descobriu-se, por exemplo, que havia missões do Brasil gastando recursos e buscando talentos e buscando pessoas consagradas a Deus para o trabalho missionário, e dispondo de recursos e de um sacrifício, um sofrimento muito grande para mandar, por exemplo, esse é só um exemplo, para mandar um missionário aqui do Brasil para a Indonésia. Descobriu-se que lá na Indonésia também tinha uma missão, também fazia o mesmo esforço financeiro e missionário para mandar um missionário para o Brasil. Isso esvaziou bastante o trabalho missionário, porque descobriu-se que isso era uma estupidez, havia desperdício de recursos, e para que tanto sacrifício para mandar a gente para a Indonésia? Deixa o pessoal da Indonésia evangelizar o pessoal da Indonésia e deixa os brasileiros evangelizar os brasileiros. A outra questão é essa do evangelismo. E sempre houve aquela pergunta: quando é que nós podemos considerar uma pessoa evangelizada? Então há muitas respostas, né, em relação a isso. Mas definição é muito difícil.
Mas a questão é que também grande esforço era feito para levar a mensagem do Evangelho como se fosse a primeira vez. E às vezes as pessoas, né, nos cursos evangelísticos, feito apelo e tal, as pessoas iam à frente aceitando a Cristo e tal. Depois descobria-se que a pessoa já estava indo pela enésima vez lá na frente aceitar Cristo. Vocês mesmos já viram isso aqui, né? Outro dia não, já faz um tempinho que nós comentamos isso aí. O que significa aceitar a Cristo? Então, por favor, não me venha à frente se você não entende o que é aceitar a Cristo. Porque a grande maioria vai 10 vezes até ela sente no momento a emoção, alguma coisa, ela acha que deve ir à frente e vai. E não muda nada na vida dela. Ou seja, aceitou ou não aceitou a Cristo? Não, né? Porque senão tinha mudado a vida dela, né? Então nós estamos cansados de ver pessoas assim, em trabalhos, e a pessoa vai lá na frente, e rola no chão, e faz aquele escarcéu todo. No outro dia você nem vê mais a pessoa na igreja. O que aconteceu? Então a igreja precisa entender essas coisas, analisar essas coisas. Por exemplo, um pastor famoso, Reinhard Bonnke, pastor alemão, não é cachorro alemão, mas é pastor de nacionalidade alemã. Ele ficou famoso no mundo inteiro por causa das cruzadas que ele fez na África, especialmente na Nigéria, onde ele catalogou cartãozinho de decisão por Cristo de mais de 1 milhão de almas numa noite só numa noite. Então devia ter lá sei lá quantos, né? Para saber. Mas eu sou fuçado e eu fico catando na internet e tal, e descobri que a Nigéria, boa parte da Nigéria, toda ela já era cristã. As igrejas da Nigéria são igrejas enormes e lindas. Então o que de fato estava acontecendo? Ele conseguia, com o apoio das igrejas locais, fazer os trabalhos que ele fazia, mas aquelas pessoas que ele estava evangelizando, a Nigéria já estava evangelizando há muito tempo. E que há pastores na Nigéria fazendo, e havia pastores na Nigéria fazendo sinais como ele, Deus usando poderosamente como ele, há muito tempo também. Só que ninguém sabe. Você fica sabendo, se você futucar lá na internet, você vai descobrir isso aí, que é uma realidade. Mas esses obreiros ficam, por exemplo, levantando milhões no mundo inteiro para gastar nessas reuniões. Então, às vezes, o apelo feito de $1 milhão. $1 milhão para fazer o quê? Cruzada evangelística. É como na televisão, esses pastores comerciais aí que vendem essa ideia para todo mundo. Falam assim, contribua, porque nós precisamos manter o programa na televisão. Por que precisa manter? Por que precisa manter o programa na televisão? Para ele ganhar mais dinheiro, porque não é para ganhar almas. Me fala o nosso país, se o nosso país já ouviu ou não o evangelho do Arroio ao Chuí, né? Do Rio Grande do Sul até o Roraima, todo mundo já ouviu o evangelho. Você pode entrar na selva do Amazonas lá, qualquer índio que você encontrar lá sabe quem é Jesus. Mas existe esse apelo, vamos pagar o programa de televisão, vamos manter o programa de televisão. Bobagem. Milhões e milhões gastos, jogados no ralo, que poderiam ser uma bênção na vida das pessoas. Eu que procuro fazer aquilo que eu entendo de melhor do Evangelho, que é atender a necessidade das pessoas que nós podemos ajudar, né? Aqui vocês viram um exemplo pequeno disso. Nós dispomos de muito pouco dinheiro, porque nós não temos, né? Se eu tivesse $1 milhão, eu ia mudar Votuporanga, eu ia comprar Votuporanga inteiro, se eu tivesse $1 milhão. Mas é só para você entender isso. Eu quero que você aprenda isso,
Por que que a igreja faz isso? Por que que a igreja joga esse dinheiro no ralo? Porque estão com um evangelho de 50 ou 60 anos atrás, não sei, e não conseguem entender a realidade do nosso tempo. O que que nós devemos fazer? Eu me lembro desde jovem, eu sempre fui uma pessoa muito usada no evangelismo. Eu me perguntava assim: eu estou pregando o evangelho para quem? E se eu tenho uma coisa que eu detesto fazer, é fazer duas vezes a mesma coisa. Se eu preguei o evangelho para você uma vez, trate de se converter, porque eu não quero pregar de novo. É uma vez só. Então eu ficava pensando, por quê? E sempre tive essa questão dentro do meu coração, né? Então, eu me lembrei então do estudo que o pastor T.L. Osborne fez no Brasil, e ele faleceu, né? E agora a filha dele, que tem 70 anos, a filha dele com 70 anos, Ladonna Osborne, ela sempre manda os e-mails para os parceiros, e eu sempre recebo esse e-mail, e ela está fazendo a mesma coisa que o pai, com 70 anos de idade. Deus tem dado saúde para ela, e ela viaja o mundo inteiro fazendo o mesmo trabalho. Mas nós estamos diante de uma realidade hoje. Qual é a realidade? Temos milhões de pessoas morrendo de fome. Outra realidade, que as estatísticas dizem que em pouco tempo vai ter mais gente da religião islã na Europa e Estados Unidos do que cristãos, mais muçulmanos do que cristãos na Europa. Isso também influenciado por causa disso que está acontecendo no momento, os grupos enormes de refugiados que estão indo para lá. E o único lugar que aí o cristianismo cresce mais que o islamismo é na América Latina, né? Então essa é a situação que nós estamos vivendo. Estamos nos deparando com a terceira e última guerra mundial. Os técnicos, os entendidos dizem que não vai ter quarta guerra mundial. Ou se tiver quarta guerra mundial, vai ser na base do pau. Porque a terceira vai acabar com a humanidade. Nós temos alguns loucos cheios de poder. Presidente Putin, da Rússia. Um presidente jovem, doido, lá na Coreia do Norte. Um presidente doido na América. Cada um, como se fosse num tabuleiro de xadrez, mandando o seu exército, que estão colocados um de frente para o outro, esperando que alguém dê um tiro, nem que seja por engano, para a meleca começar. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, saiu no noticiário que os Estados Unidos mandou porta-aviões, destroyers, para o mar da Coreia do Norte. Imagine como deve estar o coreaninho lá, o presidente da Coreia do Norte, né? Doido para testar os mísseis dele para ver se funciona mesmo. Essa é a situação que nós estamos vivendo. E a igreja ainda não descobriu isso. Ainda pensa no evangelismo, ainda pensa no método antigo, né? Não conseguiu ver uma maneira prática de ser cristão. Como eu posso demonstrar ser cristão? Então esse ensino do T.L. Osborne ajuda muito a gente a entender isso. Então ele colocou como base Atos capítulo 1, que eu vou ler aqui para vocês, a
partir do versículo 1, alguns versículos aqui apenas, e ele tirou todo o ensino desse texto. Há outros textos que corroboram com isso, mas esse aqui já dá para a gente enxergar bem. Paulo diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos. Ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? Pai querido, abençoa-nos mais uma vez, Senhor, no meditar da Tua Palavra, e que ela seja poderosa e eficaz também nos nossos corações, e opere grandemente, Senhor, nos trazendo entendimento, nos ajudando a desviar do erro, a acertar no alvo e a ser uma bênção para os nossos semelhantes, para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, lembrando que T.L. Osborne fez, ele fez um acróstico. A maioria das pessoas sabe o que é um acróstico, né? Você pega uma palavra, coloca as iniciais, as letras dessa palavra no sentido vertical, e você vai usando as letras para introduzir o que você quer dizer. Então ele usa a palavra milagres, né? Não dá para falar tudo. Eu gastei uma semana dando aula aqui, com PowerPoint e tudo. Só um aviãozinho, para a gente pegar o principal aqui. Quem sabe outro dia a gente vê esse estudo de novo. Mas a primeira letra de milagres é a letra M. M de modelo. Modelo. Então, quem é, uma coisa importante, quem é e quem deve ser o nosso modelo? Jesus, lógico. Jesus é o nosso modelo, não é? Mas nós falamos Jesus, mas quantos aqui estão seguindo o modelo de Jesus? Quantos aqui na prática da sua fé cristã estão seguindo o modelo Jesus Cristo? O texto diz aqui, né, que Teófilo estava escrevendo tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Amém? Então Jesus fez coisas, praticou coisas e ensinou coisas para nós, que nós deveríamos estudar, que nós deveríamos meditar, que nós deveríamos aprender, que nós deveríamos sentar na nossa cadeira ou qualquer lugar e ficar meditando o que é que ele fez, o que é que ele fez, o que é que ele ensinou. Por quê? Porque ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Se você não é capaz de ver, entender o que Jesus fez e ensinou, você não está seguindo Jesus, você está seguindo qualquer outra coisa, menos Jesus. E aí você está errando na base, querido. E é o que acontece com a maioria das igrejas. Está entendendo? Ser cristão não é ter o nome na membresia, lá no hall de membros de uma associação, de uma agremiação, de um hall qualquer, de um agrupamento. Ser cristão não é você participar de algumas atividades, ir no culto, e cantar, e levantar a sua mão, e adorar a Deus. Ser cristão é muito mais do que isso. Compare as suas ações, compare aquilo que você faz com o que Jesus fez e ensinou.
Vê se você acha pontos que possa dizer assim: mais ou menos isso aqui que eu faço. É mais ou menos isso que eu faço. Esse é o problema da igreja. Constrói templos maravilhosos e lindos, corais e grandes projetos e grandes coisas, mas não faz o que Cristo ensinou, o que Cristo fez. O que é que Cristo fez? O que é que Cristo ensinou? Então, preste bem atenção, porque nós sempre repetimos aquele versículo de Isaías 61, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu estou aqui com uma missão, o Espírito de Deus vem sobre mim, porque eu tenho um projeto, o meu projeto é anunciar o Evangelho, o meu projeto é trazer luz nas trevas, o meu projeto é abençoar os necessitados, o meu projeto é socorrer, o meu projeto é dar vida, é colocar o óleo da alegria no lugar da tristeza. Eu vim para mudar a sua vida. Você está entendendo? Jesus já declarou ali o que queria fazer. E ele não só declarou, mas 24 horas por dia estava Jesus a expulsar demônios, estava Jesus para curar as pessoas, alimentar as pessoas, socorrer as pessoas, livrar as pessoas do inferno, livrar as pessoas da religiosidade, mostrar para elas o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que Jesus fazia. Jesus dava o seu melhor. É isto, a canção diz, é isto, e é verdade, é isto o que Deus quer. Por favor, pelo amor de Deus, é isso que Deus quer. Se coreografia te impressiona, se visual te impressiona, se som te impressiona, se música te impressiona, se teatro te impressiona, não se impressione com isso, impressione-se em mudar vidas. Impressione ser usado pelo poder de Deus para dizer: eu mudei essa vida. Quem é o seu modelo? Jesus é o meu modelo, é o nosso modelo, tem que ser o nosso modelo, senão vamos botar outros nomes na igreja. Tem outros nomes, tem uma igreja presbiteriana, né? Nem fala cristã, igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus. Onde estão os seguidores de Jesus? Onde estão aqueles que levantam e falam assim: Jesus faria o que hoje? Deixa eu ver, o que eu posso fazer hoje? O que Jesus fez? Está entendendo? A segunda letra é a letra I, de milagres. Que podemos dizer também que Jesus é a nossa inspiração. E de inspiração. Ele me inspira. Ele deve nos inspirar. É lógico que o tempo que nós estamos vivendo hoje é totalmente diferente daquele. Então, certas coisas que fazia naquela época não dá para fazer hoje, mas ele serve de inspiração. Como que eu posso fazer a obra de Deus? Como eu posso fazer essas coisas? E eu tenho certeza que são elas que Deus quer. Quando você faz a obra de Deus, querido, presta atenção, você não tem medo do fracasso.
Quando você faz a obra de Deus, você sabe que tem que dar certo. Quando você faz a obra de Deus, você sabe, você não tem dúvida no seu coração. A grande maioria caminha meio quanto no escuro. Será que eu estou fazendo as coisas de maneira correta, que Deus quer? Será? Quando você é inspirado por Jesus e você faz aquilo que Jesus fez, não tem será, não tem dúvidas, não haverá dúvidas no seu coração. Você vai amanhecer como eu tenho amanhecido. Eu vou dizer para vocês, eu não estou com o coração muito bom para pregar não, porque eu vejo essas coisas acontecendo no mundo, eu fico muito mal, eu fico perigoso, meu raciocínio foge do controle, minha mente divaga, e eu fico pensando, meu Deus, o que é que nós podemos fazer para ajudar, para mudar, para salvar uma vida? O que é que nós podemos fazer? Principalmente quando vivemos numa cidade tão aprazível como Votuporanga. As nossas crianças aqui, que nós trabalhamos, crianças do Propovo, nós nem podemos dizer que são crianças carentes diante das crianças que eu vejo lá na África. Não podemos dizer que são crianças carentes comparando com as crianças dos refugiados, dos campos de refugiados. As crianças aqui estão no céu. Sim ou não? Nós oferecemos coisas para elas que muitas delas nem se interessam. Acredite você. Lembra da Juliana? Pão com mortandela de novo? Se fosse uma criança daquela, querido, ia agarrar o pão com mortandela com muito carinho, e ia levantar para o céu e dizer: obrigado, Deus, pão com mortandela eu estou comendo. Mas aqui não. Aqui não. Eu me sinto mal. Me perdoem se eu cedi um pouquinho. Me sinto muito mal. Agora, o fato que eu quero terminar aqui, não dá para falar tudo sobre isso aí, é que no versículo 13 diz assim, depois de Jesus ter padecido, ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, certo? E ensinou a eles, é importante essas coisas aqui, mas não dá tempo para falar essas coisas. Mas o que aconteceu? Jesus, versículo 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subiu. Para onde foi Jesus? Diz a palavra que Jesus está, biblicamente falando, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus fez, que esse texto quer nos ensinar, que T.L. Osborne nos fala, que Jesus já fez a parte dele. Você entende isso? Quantos entendem isso? Ele já fez a parte dele. Não adianta você falar assim: Jesus, vem cá, Jesus,
Me ajuda aqui, Jesus, fazer isso aqui, Jesus. Ô Jesus, resolve esse problema aqui, Jesus. Vem cá, Jesus. O que ele vai falar para você? Filho, eu já fiz a minha parte por você. Eu já fiz a minha parte. Eu padeci, está escrito aqui, né? Sofri, eu morri por você. Eu ensinei você. Eu fiz, matei a cobra e mostrei o pau. Ensinei a você. Porque a grande maioria de nós está aqui sentadinho, pensando assim: Jesus, vem cá, salva o meu vizinho ali, Jesus. Ele precisa de Jesus. Ele precisa de ti. Jesus, vem cá e ajuda essas pessoas que estão precisando aqui, Jesus. Não é? A grande maioria está achando que Jesus vem de novo, quando você chamar, para fazer o quê? Para fazer aquilo que ele falou que é você que tem que fazer. Então, do acróstico aí, a letra A, ação. Ação. Temos que ter ação, temos que nos mover, temos que trabalhar, temos que fazer, seguindo o nosso modelo, inspirado pelo Senhor Jesus, sendo leais ao mandato que Ele nos deu, com base na sua ressurreição. Temos que ter ação. Jesus não vai descer do céu, eu te garanto, para fazer o seu trabalho. Agora é você que tem que fazer esse trabalho. Você está entendendo? Então os discípulos, logo que saíram dali, receberam o dom do Espírito Santo e já começaram a fazer o quê? O que Jesus fez e ensinou. Colocar em prática. Se a igreja não tivesse parado milênios, se a igreja não tivesse feito intervalos enormes, ou fazer intervalos enormes em cada coisa que ela descobre, que ela faz, Jesus até já poderia ter voltado e estava tudo resolvido. Mas nós ficamos esperando Jesus fazer as coisas. Jesus vai lá e troca a lâmpada. Jesus vai lá e conserta aqui, conserta ali. Jesus vai lá e fala do teu amor para aquela pessoa necessitada. Eu amo tanto aquela pessoa. Vai lá, Jesus, salva a vida dela. Quantas vezes você já falou isso? Salva o meu pai, Jesus, ele precisa de ti. Salva o meu irmão, ele precisa de ti. Salva a minha família, Jesus. Salva o meu vizinho, salva o meu amigo. Nossa, gente tão boa, só falta ser crente. Salva ele, Jesus. Que tal você? Que tal você abrir a sua boca, estender a sua mão e fazer algo pelo seu irmão? Amém? Nós vamos ficar curtinho aqui, porque nós temos que levar as crianças de volta. Podemos cantar mais um cântico para encerrar? Não podia ser outro senão esse, né? Dê o seu melhor.
Vamos ficar de pé. Estamos encerrando já. Sol maior? Sol maior. Pare um minuto, olha ao seu redor. Perdemos tanto com medo de sorrir. Medo de sorrir. Por quê? Há tão pouca emoção. Se um sorriso, amigo, faz o outro existir. É tempo de se estender a mão. Pois buscamos juntos a mesma solução. Não devemos desanimar. O mundo melhor só depende de nós. Agora o coro. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará você. Esse é o melhor. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará você. Pessoas vão sem direção, sem um ombro amigo, ou um pouco de atenção. Mas devemos com o coração que dá é bem melhor que receber. Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará você. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará. E alguém também fará. E alguém também fará. Dê o seu melhor, irmão. Dê o seu melhor, irmão. Dê o seu melhor. Fala pro seu irmão aí, ó. Dê o seu melhor, irmão. Dê
Dê o seu melhor. Aleluia. Obrigado a Deus por essa noite tão gostosa e pela tua bênção, da tua presença, do teu Espírito, da tua palavra. Então, abençoa-nos aos nossos lares agora. Guarda-nos, livra-nos do mal, dá-nos o teu amor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Abençoa a nossa família. Abençoa a nossa semana. Abençoa o mundo. Tem misericórdia da tua igreja na face da terra. Tem misericórdia dos refugiados. Tem misericórdia dos que passam fome e necessidade. Entra com providência, Senhor. Socorre, Senhor. Move, Senhor Deus dos céus e a terra. Põe a tua mão de poder sobre esses homens poderosos. Livra-nos do mal, ó Pai. Nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.